Café na Praça. Já percebi que é assim uma coisa muito espontânea e descontraída e, portanto, o que surja. Não há nada a preparar, exatamente. Café na Praça com Patrícia Lavandeiro. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana tenho Patrícia Lavandeiro para conversar comigo. Ela é psicóloga e recentemente lançou também um novo projeto, que é a Quinta da Quinhas, que certo que durante a conversa vamos falar um bocadinho sobre ela e que até para abrir um bocado a curiosidade, não vou falar muito mais sobre o que será então a Quinta da Quinhas, ela será através da Patrícia que ela nos irá explicar ao certo o que é isso. Patrícia, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. De nada, obrigada pelo desafio. É Sei que sempre já bom tiveste- conversar com quem gosta do Minho. Claro. Sei que já sabe mais ou menos como é que isto funciona, por isso começo por te fazer aquela pergunta com que inicio estas conversas, que era em pequenita, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Quando era pequena, eu pensava ser veterinária. Sempre tive muita ligação à terra, aos animais, aos ambientes rurais e era aquilo que eu imaginava. Não se concretizou, mas era isso que eu imaginava. Tu és de Viana? Sim, sou de Viana. Viana de onde? Quando eu perguntei de Viana era mais numa de freguesia. Ora, eu cresci em Monserrate, mas também com muita ligação a uma pequena aldeia, São Lourenço da Montaria, ali no sopé da Serra d'Arga, e portanto sempre com muita ligação também a este ambiente ainda mais rural, se bem que na altura em Viana do Castelo e ali em Monserrate, na zona do campo de futebol, do Vianense, eu acho que nós ainda vivíamos um bocadinho naquele espírito bom de aldeia e de proximidade, não é? De brincarmos na rua, de irmos à casa dos vizinhos, de estarmos assim muito em contacto uns com os outros, muita liberdade, muito sentido de autonomia, de segurança e portanto acho que ainda existiam assim pequenas aldeias, não é, dentro de Viana, mas depois também ia para a verdadeira aldeia de agricultura, terra, cajado na mão e andar lá com os animais. Gosto muito da montaria. Aliás, todos os verões procuro sempre ir ali, não para o sítio dos sítios mais famosos onde as pessoas vão lá, não é, comer e beber, mas ali perto para as lagoas e os viveiros e tudo, gosto muito dessa zona da montaria. Também faz parte da minha Natureza infância, incrível. faz parte da minha infância e juventude e também agora de ir muitas vezes à montaria, também gosto muito dessa zona. Mas, voltando então à E temos de veterinária. dizer que tivemos agora recentemente uma excelente notícia em relação à exclusão da Serra d'Arga como área de prospecção e de possível exploração de lítio e que foi assim, pronto, um grande alívio, uma grande vitória sobretudo para a população, enfim, mas também para todas as associações, os autarcas, não é? Todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta luta e foi agora muito, muito recente essa notícia, não é, de que a Serra d'Arga e, portanto, também São Lourenço da Montaria e os outros lugares e aldeias, não é, ali ao redor da Serra, pronto, estarão saudáveis e protegidos dessa exploração. O que é que iria, falaste no lítio, o que é que iria alterar, não sei se estás muito por dentro do assunto ou não, o que é que iria alterar essa exploração do lítio, no fundo, na Pronto, Serra d'Arga? é uma visão, enfim, sou leiga, não é, no assunto, a minha formação de base de psicóloga, enfim, e outras coisas que tenho feito não permitem grande conhecimento técnico, mas, enfim, mas bastava procurarmos um bocadinho essa informação para percebermos que para além das questões paisagísticas e das questões da fauna e da flora, que acabava também por ter um impacto na própria dinâmica das populações, não é? Que o retorno, aquilo que as grandes companhias, não é, alegam em relação a um aumento dos postos de trabalho e um benefício para as populações, pronto, aquilo que se foi analisando e as associações fizeram também um trabalho nisso de expor aquilo que aconteceu noutros locais, é que realmente o impacto para as populações não compensava de todo, portanto, a dizimação que ia haver de muitas zonas, e além disso a Serra d'Arga, enfim, está agora não é como uma área protegida da Rede Natura 2000 e portanto é uma área que também traz muita gente ao território e este turismo sustentável é muito mais interessante e muito mais de valor para as populações do que, enfim, essa prospecção, que ia deixar muito pouco de retorno e de mais-valia para as populações.
Claro. Vamos puxar um bocadinho atrás, falaste na veterinária e da tua ligação na infância também, que te levava a querer isso, mas entretanto acabaste por te formar em psicologia. Sim, acho que entretanto o ser humano acabou por me cativar um bocadinho mais do que os animais, apesar de manter sempre este gosto e esta ligação, e acabei, pronto, em consciência, e foi realmente uma boa opção, porque apesar de ao longo do meu percurso profissional várias vezes já me ter desviado um bocadinho da psicologia, pelo menos da psicologia clínica, que foi aquilo em que acabei por me especializar. Apesar disso, acho que retorno sempre um bocadinho à psicologia e que essa é um pouco a base, é o pano de fundo, a forma como olho para as coisas e qualquer projeto em que me envolva, acho que este também olhar de psicóloga e com a experiência que tive e que ainda vou tendo de acompanhar pessoas em processos muito... Enfim, é um privilégio, não é? São coisas muito, muito íntimas, muito privadas, mas muito, muito bonitas também do desenvolvimento humano, e que isso, enfim, esteja em que projeto estiver, acho que está lá na minha visão, não é? Sobre as pessoas e sobre a vida. Onde é que te formaste? Em que universidade é que foi? Foi na Universidade do Minho, em Braga. Está pertinho, mas bem diferente. Pelo menos Sim. eu também me formei em Braga e lembro-me da diferença que foi se passar de Viana com o mar e o rio ali à beira e irmos para uma cidade que tem aquele rio oeste, que pronto, chamam aquilo rio, mas é o que tem, mas irmos para uma cidade parecendo que não, estar aqui tão pertinho, mas consideravelmente maior e mais dinâmica. É verdade. E se calhar acontecia, tu que muitos vianenses falam, que era quando regressávamos dessas semanas e dessas temporadas em Braga, não é? Ou noutras cidades, a primeira coisa que fazíamos era tentar ir ver o mar, não é? E aquele sentimento de casa, e sempre tive muita vontade de voltar a Viana, apesar de ter estado esse tempo em que estava a estudar em Braga, e depois ainda vivi algum tempo em Vila Verde, um sítio mais pequeno, e de que gostei muito, porque já acho que sempre me identifiquei mais com locais, lá está, de proximidade, de simplicidade e de alguma calma, mas sempre tive vontade, e acabou por se concretizar, de voltar aqui à nossa região. Ok, eu a primeira vez que me cruzei contigo foi na Despertar. Eu não sei se o que acabar, a Vila Verde e a Despertar, se há alguma coisa aí pelo meio ou não, mas cruzei-me contigo na Despertar, em que foi aquela formação de árabe que vocês lançaram com a Ragda. Sim. Em que, pronto, eu não sabia ainda que vinha para aqui para onde estou no Dubai, não fazia a mínima ideia, mas como trabalhava bastante com jornalistas árabes, achei que era uma mais-valia para mim. O que é Despertar? Ou era a Despertar nessa altura? Que entretanto sei que houve umas alterações. Era e ainda é. Eu é que já não estou na liderança, pronto, já não tenho a empresa. A Despertar é uma empresa de formação e também de terapias, psicologia, terapia da fala e outros serviços mais na área da saúde humana, e que tinha e ainda tem uma orientação também muito social e comunitária. Trabalha sobretudo com pessoas em situação de vulnerabilidade, faz muita formação especializada para pessoas com deficiência, ao nível da integração socioprofissional, e depois, e pronto, aqui remetendo um bocadinho para a experiência que eu estive enquanto nos 9 anos que estive com a Despertar, também acabámos por exemplo, participar em projetos municipais de integração de migrantes, trabalhar também com o acolhimento de refugiados, e pronto, e uma série de problemáticas que também, conforme íamos estando neste contacto próximo com as entidades sociais e com os organismos que fazem essa avaliação, íamos percebendo que eram as necessidades prementes, e sempre tivemos essa vontade e essa missão de ir poder, pronto, com as nossas gotas, colaborando e ajudando a criar, enfim, não precisamos falar do mundo, não precisamos ter uma visão muito megalómana, mas pelo menos de criar uma Viana mais inclusiva e mais acolhedora também para quem até nós chega, e fico muito contente de saber que essa experiência que fizemos com a excelente Ragda, que foi aí uma semente que depois te foi útil no futuro, não é? Quem diria, realmente a vida é curiosa. É muito curiosa mesmo. Mas como é que surgiu a Despertar? Foi de Vila Verde que depois a criaste?
Eu já estava ligada a outra empresa, também de formação em terapias, muito semelhante, que era a Novamente. E depois surgiu a oportunidade de, lá está, neste também meu regresso a Viana, surgiu a oportunidade de integrar a equipa e depois, mais tarde, de poder ficar com a empresa. Acabei por comprar a empresa e, portanto, e construir um bocadinho, foi uma fase, era uma empresa que me permitia, que já tinha um histórico que permitia investir em muitas áreas que me realizavam e que realmente foram muito entusiasmantes, e este trabalho em equipa e na ligação com as outras entidades, seja do setor da educação, do setor social e também da saúde, e portanto foi uma fase, não é, muito orientada para esta missão social, e que agora, apesar de, entretanto, e agora já relacionado, não é, com o projeto atual, porque eu e o meu companheiro decidimos fazer esta transição e esta mudança de vida, e então vendi a Despertar, a um grupo de formação muito sustentável, com imensa atividade em Viana, portanto ficou em boas mãos e continua com os seus projetos e continua com a sua missão, e eu colaboro agora, enfim, como formadora, mais pontualmente, como psicóloga, como formadora, e continuo também a integrar de alguma maneira a equipa, mas estou agora, pronto, focada quase a 100% aqui no novo projeto da Quinta da Quinhas. Era isso que eu tinha, fizeste a transição por ti, não precisaste da minha ajuda, que é chegou um fim de ciclo, que identificaste um fim de ciclo na Despertar e criaste um novo ciclo que é a Quinta da Quinhas. Então explica-me lá ao certo o que é a Quinta da Quinhas. Ora, e pensando aqui, não é, um bocadinho no que é que nos leva a estas transições também de ciclo, acho que houve uma fase em que, enfim, o peso da burocracia, e isto aqui uma palavra quase de apoio e de reconhecimento, que às vezes não é fácil termos a noção do que está no background, não é? No back-office destas entidades, que trabalham, por exemplo, com grandes projetos de formação e também com projetos financiados, e há realmente um peso burocrático muito grande, e que às vezes, e era isso que eu sentia, não quero com isto dizer que não haja também essa necessidade e que não seja positivo ou que não seja entusiasmante para algumas pessoas, mas para mim não era assim tão entusiasmante ter de lidar com muita burocracia e com enfim, muitas paredes. Eu não queria tantas paredes, queria ter um bocadinho mais de liberdade, enfim, de fazer as coisas com o propósito e de gerir as coisas com mais liberdade. E portanto havia aqui um bocadinho também, enfim, porque acho que quando estamos abertos a uma mudança, enfim, quase sempre acontece que também há ali qualquer ponto de saturação ou de, enfim, não lhe quero chamar de desagrado, porque é uma palavra demasiado negativa, mas já havia assim um certo cansaço com essa componente, não com os projetos em si, não com trabalhar em equipa, não com as populações, mas com a burocracia que às vezes as entidades portuguesas, não é, levantam assim como bandeirinha de rigor, e que nem sempre enfim, corresponde, a burocracia não é necessariamente sinónimo de trabalho com rigor e com impacto. E então estava um bocadinho saturada dessa componente. E eu e o André, meu companheiro, que também já tinha uma loja há 23 anos, e também já há 23 anos que estava, pronto, um bocado parado na situação de receber as pessoas que até ele vinham, tinha uma loja de material de caça, pesca e outdoor, nós estávamos com vontade de fazer alguma coisa que nos pusesse um bocadinho mais no terreno, no sentido, nós gostamos os dois muito do ambiente rural, da agricultura, dos animais, e tínhamos essa vontade. E surgiu a oportunidade com uma propriedade de família, dos avós do André, aqui a Quinta da Quinhas era dos avós dele, e enfim, não é? O tempo vai passando, os pais dele também já não tinham a intenção de ficarem aqui ativamente a cuidar de tudo, também já precisavam de descansar um pouco mais, e então a possibilidade de nós pegarmos aqui no projeto. Aqui a Quinta da Quinhas está situada a cerca de 800 metros do Caminho de Santiago, nós somos peregrinos, portanto a primeira coisa que nos surgiu foi pensar, ok, nós não podemos estar sempre no caminho, não é? Que não é compatível com a vida, mas podemos ter o caminho na nossa vida, e então pensamos em construir aqui um albergue. Tínhamos também, e eu já tinha em 2017, portanto isto foi mais ou menos ali em 2019 que tomámos essa decisão,
E já tinha anteriormente pensado na hipótese de fazer um espaço de cowork, precisamente porque a minha forma de estar e de trabalhar, de maneira muito natural, é em cooperação, em colaboração, em rede com as outras pessoas e com as outras empresas, organizações, o que seja. E então gostava muito desta lógica dos espaços de cowork. Inicialmente não achávamos que fosse viável um espaço de cowork em Vila Praia de Âncora, nós estamos situados em Vila Praia de Âncora, aqui junto ao Monte Calvário, e não achava que fosse muito compatível. Os espaços de cowork estão mais associados a grandes cidades, onde há, pronto, dificuldades, não é, no acesso às empresas e outros postos de trabalho. Mas depois fomos conhecendo outros projetos, aqui também numa parceria, numa ligação próxima com o Dinamo 10, que é um espaço de cowork pioneiro e agora, enfim, até com outro tipo de dinâmicas daí de Viana, e fomos conhecendo outros projetos a nível nacional e internacional e percebemos, ok, é possível fazer isto em contexto rural, e foi assim um momento de, então podemos conjugar aqui várias coisas, e surgiu então a possibilidade de fazermos não só o alojamento albergue, pronto, com uma parte muito orientada para os peregrinos, mas também o espaço de cowork, e desta junção nasce então também o conceito e o espaço de co-living, não é? Ou seja, em que é possível as pessoas virem para cá por temporadas um bocadinho mais longas e terem simultaneamente o seu alojamento e aqui um espaço de trabalho bem preparado e confortável, e portanto surgiram assim estas três principais áreas, não é, de atividade aqui da Quinta da Quinhas. Que se conjugam e são distintas, mas que acabam de se conjugar. E quando é que abriram portas? Ora, nós abrimos a parte do albergue, foi já no final de agosto do ano passado, 2021. Tínhamos a expectativa, não é, de ser um bocadinho mais cedo, já foi ali assim no fim, não é, da época, mas o que também acabou por ser positivo, porque também nos permitiu de uma forma mais gradual, isto é tudo novo, não é, quer para mim, quer para o André. Nós nunca tínhamos estado num projeto de alojamento, não é, e portanto isto é entusiasmante, e eu gosto muito de recomeçar e de construir as coisas de raiz, mas enfim, mas traz os seus, não é? Traz as suas questões e tivemos que nos adaptar a uma série de coisas e de aprender uma série de coisas novas, e portanto também permitiu assim um início um bocadinho mais gradual. E depois em outubro é que ficou aqui o espaço de cowork, ficou pronto em outubro do ano passado. E que tal tem sido? Também já fiz o caminho e fiz de Valença até lá, não comecei em Viana. Mas como é que tem sido os peregrinos? Como é que param? Como é que já começam, sentes que já começam, porque também é muito passa-palavra depois, e sentes que agora os peregrinos já começam a querer parar aí, em vez de pararem no que havia antes, em pararem, porque também assim, eu confesso que não conheço bem a realidade do caminho entre Viana e Valença, porque não o fiz, não sei como é que é a nível de albergues. Sei que há no Carmo, sei que entretanto houve um criado em Anha, acho que é Anha, mas depois do Carmo para a frente não sabia, não conhecia. Havia algum, ou vocês vieram também ajudar de certa forma os peregrinos a fazerem uma paragem sem ser em Viana? Há várias opções. Em termos de albergue, não é propriamente constituído, temos em Carreço o albergue A Casa de Sardão, do Hugo, que é assim um albergue super carismático e super interessante e que fica mesmo no caminho, e depois existem alguns alojamentos com portas abertas para peregrinos, mas que não são exatamente o conceito de albergue. Mas o Caminho da Costa tem vindo a crescer muito nos últimos anos e, portanto, enfim, vai havendo essa necessidade. E as pessoas também foram percebendo, sobretudo quem tem edifícios, não é? Quem tem casas perto do caminho, também foi, enfim, rentabilizando e percebendo que há aqui, por um lado, esta lógica, não é? Um bocadinho de sustentabilidade e de negócio, não é? E depois, por outro lado, isto para os peregrinos é bom, porque um peregrino, enquanto peregrina, eu e o André já fizemos alguns caminhos em que
há pouca oferta, quer de restaurantes, cafés e de alojamentos, e se por um lado, ok, tem pronto, o benefício de ser muito tranquilo, por outro lado, às vezes traz dificuldades, não é? Porque quando depois de muitos quilómetros de caminhada nós temos dificuldade em encontrar um local, não é? Às vezes nem é questão de ser confortável, é ser apenas um local onde possamos dormir seguros, é complicado. E portanto, mas aqui o Caminho da Costa tem crescido muito e há várias alternativas também aqui entre o caminho. Depois acaba por ser um bocadinho, digamos, nas etapas que a maior parte das pessoas fazem, não é? E grande parte das pessoas fazem a etapa de Viana e depois seguem até Caminha, mas também há muitos peregrinos que ao quererem definir, ok, eu só quero caminhar 15 km por dia, eu quero fazer mais ou menos 20 km por dia, e acabam por pernoitar em zonas muito diferentes, e isso é bom porque acaba por não concentrar demasiado, não criar, não é, tanta afluência, tanta tensão também nos albergues públicos, não é, que são naturalmente os primeiros e os mais procurados, e aqui em Vila Praia de Âncora já existiam algumas opções entre hotéis e alojamentos que já tinham, enfim, a atenção e algumas coisas orientadas para o peregrino, e pronto, e nós como peregrinos tem sido ótimo. No ano passado já recebemos bastantes peregrinos e é muito bom, porque acabamos por todos os dias conversar um bocadinho sobre o caminho, enfim, o facto de também já termos estado, não é, de várias formas no caminho, acho que também nos ajuda um bocadinho a perceber, não é, a forma como eles chegam, aquilo de que precisam, há uma empatia e um entendimento que é muito, muito, muito natural, e isso, pronto, enfim, é daquelas coisas que é um bocadinho da base do projeto, não é, um bocadinho. Nós temos que, claro, pensar aqui na nossa estratégia e pode haver coisas que se mudem, mas este acolhimento ao peregrino é daquelas coisas que nós não queremos de todo mudar, porque pronto, são pessoas, enfim, não é assim, aqui nem sequer é um público específico porque está no caminho, mas é o público menos específico que há, porque é tão variado, não é? De qualquer canto do mundo, de qualquer cor, religião, extrato social, enfim, é tão múltiplo, é mesmo receber a humanidade em casa, isso é fabuloso. E poderá acontecer um peregrino encontrar o vosso espaço de cowork e querer depois fazer lá uma temporada? Ou já aconteceu? Já tem acontecido. Olha, já tem acontecido, por exemplo, os peregrinos ficarem mais do que um dia. E quando acabam por ficar, e nós, enfim, há sempre aqui a possibilidade, não é? O espaço cowork ainda é grandinho e tem aqui várias zonas, e portanto as portas estão sempre abertas para os nossos hóspedes, e então já aconteceu de alguns peregrinos fazerem uma paragem até para ou tratarem de alguma coisa de trabalho e para pensarem sobre projetos, que é uma coisa curiosa. As pessoas quando estão no caminho acho que também estão assim um bocadinho mais expansivas, mais abertas, mais sonhadoras, muitas vezes isso acontece, e já houve algumas situações em que até também por verem aqui o projeto, não é, e que nós depois acabamos por falar, e pronto, temos uma postura muito aberta, muito transparente, temos falado com imensas pessoas que têm projetos ou intenções semelhantes às nossas, e nós, enfim, somos um livro aberto e adoramos esta partilha de podermos também, enfim, no ponto em que nós estamos, para nós estarmos aqui, nós também recorremos a algumas pessoas que nos deram informação e suporte, e portanto no ponto em que nós estamos já aprendemos algumas coisas e estamos completamente disponíveis para, não é, de forma aberta, o ir partilhando, não é, com quem tem essas intenções. E então já houve alguns peregrinos que vieram e que começaram a falar, não é, de projetos, de ideias profissionais, e que acabaram por ficar cá, e outros que depois voltaram, que por exemplo só estiveram cá um dia, mas que depois no final do caminho, já tivemos peregrinos que depois vieram para cá, tipo uma semana, e pronto, e alguns para estarem também no espaço de cowork, outros não, só para relaxar, mas isso tem sido muito, muito curioso e é muito gratificante. Uma coisa que faria falta, que é que no fundo também já faz isso, que é no final do caminho haver um espacinho para uma pessoa estar lá 2, 3 dias só a recuperar muscularmente, não é? É verdade. Muscularmente, e às vezes também aquela transição entre, não é, voltar ali à realidade, não é?
E então já aconteceu alguns peregrinos no ano passado, agora estamos numa fase em que ainda não há muitos peregrinos, não é? Na altura do inverno, agora em março, pronto, habitualmente começam outra vez a vir para o caminho, e também houve uma boa notícia agora, não é, recente, do Caminho de Santiago, e o reconhecimento e a certificação aqui do caminho da costa, e pronto, e em março já haverá, março, abril, pronto, já começa outra vez a ter esse movimento. Agora uma pequena ponto que é formada em Psicologia Clínica, temos os últimos 2 anos que toda a gente viveu que foram complicados para todos, juntando as duas partes, a Psicologia Clínica, das pessoas viverem estes 2 anos, se calhar então agora, este ano que se espera que seja de uma normalização, não é? Também é uma palavra que anda muito na voga por estes dias em Portugal, mas por outros motivos, não é? Falando em normalização, acreditas que, por exemplo, a Quinta da Quinhas será uma boa forma também das pessoas, não é a Quinta da Quinhas propriamente, mas o conceito e o espaço onde está, ou seja, as pessoas fazerem o caminho ou quererem trabalhar num espaço de comunidade, porque as pessoas estão isoladas, se calhar agora querem estar rodeadas de pessoas. Acreditas que acabas por ter aí um espaço que vai ajudar as pessoas a ultrapassar melhor esta pandemia? Sim, claro, nós esperamos que não só por ultrapassar a pandemia, mas, e o conceito aqui também do cowork, e por isso é que, enfim, chama-se Quinta da Quinhas, o projeto no global, e o albergue, porque Quinhas era a avó do André, era assim aqui carinhosamente conhecida, e portanto mantivemos esse legado e essa homenagem, não é, aqui às raízes daqui desta casa, e por isso é Quinta da Quinhas. O cowork tem um nome específico, que é IG, mas que se nós dissermos é uma palavra dinamarquesa, e se dissermos em dinamarquês é UGA, e o conceito tem a ver com a felicidade, com o bem-estar, com o conforto, com esta noção também de simplicidade e de nos sentirmos num ambiente familiar, não é? E por isso nós trabalhamos exatamente essa questão, não é? Nós queremos que as pessoas, e estamos também agora a definir um bocadinho mais a fundo o nosso manifesto, não é? Quais é que são os nossos principais valores, e este valor do abrigo, partilha, comunidade, que as pessoas se sintam, quem cá passa, que leve, pronto, um bocadinho dessa semente, claro que algumas passagens não são muito rápidas, mas dá para levarem um bocadinho desse ambiente, mas quem cá pode ficar algum tempo, que realmente chegue a sentir-se em casa e a sentir-se em comunidade, e estamos a precisar muito disto. Quer dizer, precisamos sempre ao longo dos tempos, acho que há tempos em que somos colocados sobre uma pressão que nos ajuda a tomar consciência. Às vezes estamos mais ou menos conscientes, não é? As nossas necessidades não mudarão, enfim, necessidades básicas, não é? Enquanto seres humanos não muda assim tanto, mas os tempos e as sociedades e as características, não é, de cada circunstância social, política, cultural, não é, ajuda-nos a estarmos mais ou menos conscientes, e acho que agora é uma fase em que estamos todos muito mais conscientes das nossas reais necessidades, não é, e em que percebemos que aquilo que era um pouco mais supérfluo, e aquilo que realmente é um bocadinho tirar-nos tanta coisa, que nós tivemos a oportunidade de ficar um bocadinho no vazio, e às vezes os vazios da vida também são importantes, não é? Tem que haver vazio para crescerem coisas novas, e ficámos um bocadinho neste vazio de percebermos o que é que realmente doeu. E aquilo que realmente dói é o afastamento humano, não é? Acho que houve coisas que nós perdemos e que nos adaptamos sem grande dor, mas a este afastamento humano, e houve muitos impactos a nível, claro, do bem-estar e da saúde mental, e pronto, isto vai se repercutir ainda por mais algum tempo, mas sou uma otimista por natureza, e acho que, pronto, que realmente vamos entrar noutras fases, e é esperar, há um fenómeno intrapsíquico na psicologia que se chama o crescimento pós-traumático, e que é um bocadinho isto, não é? Nós vivemos isto enquanto sociedade, uma fase traumática, que também temos que relativizar, porque, enfim, estamos no cantinho do mundo que estamos, porque noutros cantos do mundo, enfim, situações mais traumáticas do que estas são a realidade, não é, diária, às vezes também, não é? Fazemos grande alarido dos nossos dramas, e se tivermos um bocadinho, se não olharmos, não é só para a nossa realidade, enfim, percebemos, há realidades que são muito mais desestruturantes e desafiantes, e que são a vida constante de muitos milhões de pessoas,
pronto, mas temos que nos situar na nossa realidade. E realmente pronto, fomos todos colocados aqui num trauma de perda e de medo de uma série de coisas e de insegurança e de imprevisibilidade. A questão é se agora vamos conseguir crescer alguma coisa depois disto, não é? Não ficarmos só com o impacto emocional negativo, mas conseguirmos retirar daí alguma aprendizagem. E isto falou-se muito no início da pandemia, agora fala-se um pouco menos, também acho que já estamos todos um bocadinho saturados, não é? Mas ainda é a nossa realidade. Mas esta questão de se vamos crescer ou mudar alguma coisa com isto, não era naquela fase inicial, não é, que se ia ver, é realmente agora a médio e longo prazo, o que é que vai ficar. Algumas mudanças, enfim, até mesmo em termos de dinâmicas de trabalho, por exemplo, que mudaram e que vão persistir, não é? Essas mudanças. E esta questão, por exemplo, da flexibilidade e do trabalho remoto, e daquilo que estavas a perguntar, não é? O que é que nós aqui também podemos ajudar? Houve muitas empresas que, por exemplo, ficaram agora mais oleadas e com o trabalho remoto mais instituído, não é? E o que é visto pela maior parte, agora já há vários estudos, não é, que mostram que os colaboradores preferem os sistemas híbridos, não é? Ou seja, em que pode haver uma flexibilidade de definirem o tempo em que estão em posto de trabalho real em escritório e em questão em trabalho remoto, portanto isto também traz aqui uma mais-valia para o bem-estar, e nós temos aqui a possibilidade de as pessoas, apesar de estarem em trabalho remoto, poderem estar em comunidade, e às vezes nós sairmos do nosso ambiente, não é? Porque às vezes é um bocadinho, trabalhamos em programação e todos os dias só estamos com programadores e falamos com programadores, trabalhamos em educação e todos os dias só vamos para a escola e só estamos com outros professores, não é? Trabalhamos na área da saúde e todos os dias só estamos com técnicos na área da saúde. E isto acaba por limitar muito também a nossa criatividade, a nossa expansão, não é? Acaba por nos fechar muito, não é? Não é? Não ser uma palavra forte, mas acho que é mesmo isso, acaba por ser castrador. Sim, exatamente. E a questão é que quando nós podemos vir para um espaço em que vamos falar com pessoas de diferentes áreas, que estão até a viver, nós até podemos estar todos globalmente a passar pelo mesmo, mas diferentes pessoas estão a viver diferentes dimensões, não é, de cada experiência. E isso é realmente muito, muito entusiasmante, não é? É muito, muito apelativo. E portanto nós temos agora aqui essa possibilidade e vamos efetivamente vendo que há pessoas que já vêm e que pensam vir pontualmente, pessoas que vivem aqui perto e que querem vir para o espaço de cowork pontualmente, pessoas que tiram alguns dias e que vêm até para co-living, por exemplo, pessoas do Braga, do Porto, e que têm vindo passar 3, 4 dias, o que seja, e estão aqui em co-living, ou porque têm que se focar num determinado projeto, ou porque querem relaxar, ou porque só querem mudar um bocadinho de ares, e acho que estas ofertas dos espaços de cowork no geral e também destes alojamentos mais em contexto rural, com a natureza, com o ver, nós aqui temos hortas, animais, não é? Tudo verde à volta, conseguimos ver a Serra Larga, pronto, tivemos esta sorte, este privilégio, não é? Pronto, de ter também esta propriedade com estas características na família, mas a região em si, não é? A nossa região é muito privilegiada, muito, e aqui, falando em Vila Praia de Âncora, não é? Há um poema da falecida Quinhas, a avó do André, sobre Vila Praia de Âncora, que diz que é o sítio onde o rio, a serra e o mar se abraçam, não é? Porque aqui tu consegues estar na praia e estás no mar e estás a ver o rio a chegar ao mar e estás a ver as serras. Abraço, não é? A Foz do Âncora, faz mesmo aquele abraço. Então, exatamente, é o sítio, não é? Onde tudo isso se abraça, mas temos aqui, enfim, aqui tem estas características, Viana tem outras fantásticas, Caminho, quer dizer, temos aqui toda uma zona muito, muito rica e pronto, e notamos que as pessoas quando vêm ficam mesmo encantadas. Patrícia, nossa conversa foi fluida, não é? É assim, quando fazem perguntas sobre coisas de que eu gosto, tenho sempre esse problema de falar muito. É só dizer a quem nos ouve ou quem nos vê onde podem encontrar nas redes sociais?
Sim, nós temos página no Facebook e no Instagram e temos também o site que é www.quintadaquinhas.pt e pronto, e vamos sempre divulgando, atualizando, as nossas redes sociais são uma forma, pronto, que nós também achamos que é muito fluida e interativa, não é? Os sites são sempre, pronto, um bocadinho mais estáticos, mas nas redes sociais temos esta possibilidade, não é, de estar realmente em contacto com as pessoas que nos vão acompanhando, que têm curiosidade, enfim, não é só com hóspedes, coworkers, colivers, mas pessoas que também gostam da região, pessoas que estão a empreender, pessoas que têm projetos, pessoas, enfim, a nossa visão é mesmo estar em comunidade com toda a nossa envolvência e com todas as pessoas. Ok. Patrícia, obrigado por este café. Espero que tenhas gostado da companhia e da Sim, conversa. muito obrigada, José. E vou só fechar o café, ok? Ok, obrigada. Beijinho para Obrigado por ter todos. estado desse lado a ouvir a Patrícia, esta conversa que eu tive com ela. Próxima semana volto com um novo convidado. Fica desse lado. Obrigado.